Bem-vindos ao Banho de Estrogênio! Mais uma vez a gente por aqui, mais uma vez eu te explicando que vídeo é de sequência e hoje, se você tá chegando agora, você vai voltar 2 semanas e ver 2 vídeos de explicação. Se você já viu semana passada, vem comigo. E se você viu o primeiro, mas perdeu semana passada porque deu mole, volta um pouquinho, assiste o primeiro, assiste o segundo, pra gente poder entender o que vai acontecer hoje. Recapitulando, a gente tem falado sobre mecônio. O primeiro cocô do bebê. O primeiro vídeo eu explico exatamente sobre isso, como ele se forma, o que ele é e como é que ele fica quieto lá dentro. No segundo vídeo, eu expliquei para vocês por que o mecônio foi muito tempo associado ao sofrimento fetal, por que ter mecônio sempre foi um apavorador de obstetras e pediatras e por que não tem necessidade de ser assim. Hoje eu vou explicar para vocês sobre a síndrome de aspiração meconial. O que é isso? É o grande problema do mecônio. O que acontece? Como eu já expliquei lá pra vocês no início, o mecônio é aquela pasta grossa de células fetais, muco, um acumulado de coisas que, quando o bebê evacua, ficam ali no líquido amniótico do bebê, tá? E que pode ser um sinal de sofrimento ou não, a depender da situação. Já explicamos isso semana passada também. Mas qual seria o problema, além das pessoas acharem que é um nojinho, embora não tenha nada a ver, do bebê ficar banhado no mecônio, o bebê estar ali naquele líquido com o mecônio? Qual seria o problema disso? Nenhum. Se fosse só isso. Sim, o bebê ficar em contato com o próprio mecônio dele não vai mudar em nada a vida desse bebê. Ele vai nascer, o mecônio vai ser retirado e tá tudo certo. Vida que segue para essa criança. Mas acontece que quando a gente pensa em quadros de sofrimento fetal, existe uma resposta fisiológica que pode acontecer com esse bebê, que vai fazer com que esse bebê aspire esse mecônio, que esse bebê respire esse mecônio. E aí é que entra o problema. Quando a gente pensa nessa pasta grossa entrando na via aérea do bebê, e esse bebê nascendo e precisando usar esse pulmão, que antes ele não estava usando, né? Vamos lembrar que o bebê não respira na barriga, o bebê recebe pelo cordão. No momento que ele sai, ele vai precisar usar esse pulmão. E se esse pulmão tiver com material que não é ar, né? Tiver com material ali, ele tem chance de trazer algumas complicações, como uma pneumonia, tem chance de fazer um bloqueio do alvéolo, começando a ficar complicado, dificultar a troca de oxigênio ali naqueles alvéolos. Então, a síndrome de aspiração meconial é o medo que a gente tem do bebê botar esse material, esse mecônio, para dentro da via respiratória dele e quando for nascer não conseguir respirar. Só que esse respirar o mecônio só vai acontecer em momentos de sofrimento fetal. Por quê? Porque o bebê, existe uma resposta fisiológica da criança durante momentos de hipóxia, que ela faz um fenômeno chamado gasping. Ela faz aquele último respiro da falta do ar. E esse último respiro da falta do ar, esse puxar o ar, que pode fazê-la colocar esse mecônio para dentro. Isso é um problema. Isso sim é um problema. A síndrome de aspiração meconial é uma coisa grave, uma coisa que precisa ser muito bem acompanhada e que tem riscos para o bebê. Então, quando os obstetras veem mecônio e ficam desesperados e querem tirar o bebê, tira, faz uma cesárea, pelo amor de Deus, porque tem alguma coisa acontecendo, é por esse medo de síndrome de aspiração meconial. Acontece que a aspiração meconial, ela não vai acontecer a não ser que o bebê faça gasping. E o bebê não vai fazer gasping a não ser que ele esteja em sofrimento. Então, a maneira que a gente tem de garantir que o mecônio não é um problema no trabalho de parto e que ele não vai trazer consequências para o bebê é monitorizar esse bebê. A gente ouvir o bebê, a gente está vendo o batimento cardíaco do bebê bem, a gente está vendo esse bebê
com uma frequência cardíaca satisfatória durante todo o trabalho de parto, respeitando a fisiologia daquele processo, tá mostrando pra gente que ele não tá sofrendo um processo de hipóxia, que ele não vai fazer um gasping, que ele não vai aspirar esse mecônio. E a gente pode seguir acompanhando esse trabalho de parto. Agora, o bebê começa a fazer bradicardias, começa a dar sinais de sofrimento fetal e tem mecônio, aí sim a gente aumenta a chance dessa síndrome de aspiração meconial e aí sim a gente aumenta os riscos para esse bebê. Então, gente, para terminar essa série, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu não lembro, eu acho que foi um direct no Instagram que a menina me mandou pedindo para explicar um pouco sobre mecônio, porque tinha tido um problema na família com o mecônio. E aí eu prometi pra ela que eu explicaria, eu espero que ela entenda, que ela assista e que ela entenda, que não é o mecônio em si que é o problema, que tudo varia muito mais da maneira como é acompanhado esse trabalho de parto e como é avaliado esse mecônio no trabalho de parto. Eu não estava no trabalho de parto da pessoa que ela fala, eu nem conheço a pessoa que ela fala, então eu não posso dizer se teve erro, se não teve erro, não cabe a mim, tá muito longe de mim ficar falando ou criticando a conduta de qualquer outro especialista. Complicações acontecem, elas existem, esse risco existe, mas um bom acompanhamento minimiza muito esses riscos. Então não é o mecônio que indica cesárea, parto normal não é arriscado porque o bebê vai fazer cocô lá dentro, bebê passado tempo é arriscado? Não. Esse bebê só precisa ser acompanhado. Vigilância fetal é a palavra de ordem quando a gente pensa em trabalho de parto. Beijo, espero ter te ajudado. Se você tem dúvida, outras pessoas têm dúvidas, aconteceram alguma coisa, querem saber, faz que nem essa menina. Me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um comentário aqui no YouTube para eu tentar montar uma série e tentar explicar, fazer com que vocês entendam coisas que às vezes vocês não têm acesso por outras vias. Certo? Beijo, gente. Até semana que vem.